Eleições 2024, está chegando a hora de escolher o futuro de Itapetininga. Você acompanha a sabatina exclusiva entre os candidatos a prefeito da cidade. Oportunidade para você conhecer melhor quem pode liderar a cidade nos próximos anos. Quem participa hoje é a candidata Paula Granato do PV, que você já está vendo aqui, que concorre pela coligação Presente para o Futuro, integrada pela Federação Brasil da Esperança, Fé Brasil, PT, PCdoB, PV e a Federação PSOL Rede. Seja bem-vinda, candidata. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Isso. O formato e as regras da sabatina, tudo foi aprovado pelos representantes dos partidos ou coligações. Cada candidato vai ter 15 minutos de entrevista. A sabatina tem como base o plano de governo de cada candidato. O relógio está na tela para você. Pode começar a contar a partir de agora. Candidata Paula Granato, nos fale um pouco da sua trajetória até aqui. Eu sou professora, eu estudei Relações Internacionais, sou professora na FATEC de Itapetininga. Há 14 anos eu dou aula de Política Comercial e Geopolítica. Eu fiz um mestrado em Desenvolvimento e Cooperação Internacional e desde então eu penso nessa questão de como a cidade sai de um nível de menor desenvolvimento para um nível de maior desenvolvimento. Como é que isso acontece, como a cidade fica mais rica, com qualidade de vida. E desde então é muito forte a minha vontade de participar da política e de trazer as pessoas para participarem também. Uma coisa muito forte é que as pessoas normalmente elas se afastam, elas têm uma visão negativa de política e isso sempre me traz essa inconformidade. Como é que a gente pode fazer para as pessoas participarem mais? Essa seria a principal razão pelo fato da senhora tentar a prefeitura. Existem outras características que lhe fazem tentar a prefeitura? Perfeito, essa é a principal razão e a ideia de também colocar Itapetininga em uma rede internacional que ela possa ter novas oportunidades de pesquisa, desenvolvimento, de trazer as universidades para dentro da prefeitura. É uma coisa que normalmente não se escuta propostas nesse sentido, Normalmente as propostas são mais específicas de nós vamos fazer, nós sabemos, nós temos a ideia e a nossa ideia principal é que o cidadão é que sabe. Os gestores vão e vêm e o cidadão, na verdade, é que sabe o que ele precisa naquele bairro. Então, ele ser chamado a pensar mais a sua cidade, com associações de bairro, com diferentes organizações que possam interagir o tempo todo com a prefeitura e esse ajuste ser constante. Como que a qualidade de vida para as pessoas, o que significa a qualidade de vida para cada área, para cada bairro. Então, essa é uma preocupação muito forte. Muito bem. A educação, a senhora afirma que a educação é a prioridade central do seu plano de governo, Quais ações específicas serão implementadas para elevar, por exemplo, o IDEB de Itapetininga? Para elevar o IDEB, ou seja, as notas relacionadas a português e matemática, o aprendizado de português e matemática, a alfabetização dos alunos, nós precisamos ter uma motivação, tanto de alunos quanto de professores e dos funcionários. A escola precisa ser um bom ambiente, um ambiente que motive, um ambiente que entusiasme os alunos, que encante os alunos. E isso é possível pensando numa gestão integradora. Então, colocar as crianças para entenderem onde elas estão, qual é o seu bairro, o que ela precisa no seu bairro, quem é ela como pessoa, trabalhar a inteligência emocional, a saúde mental dentro das escolas, utilizar tecnologias também, mas fortalecer principalmente essa autoconfiança, tanto de crianças quanto de professores e a capacitação constante dos professores com grandes programas, inclusive de intercâmbios para os professores, para que eles vão conhecer em outros países qual que é quais são as formas de ensino variadas para que isso possam trazer isso para Itapetininga. Sim. Então, uma oportunidade de intercâmbio, quando um professor chega em outro país, entende, não é para aplicar totalmente o plano de ensino de outro país na nossa realidade, mas é para ter ideias, para trocar ideias e assim fortalecer o conjunto, Isso e onde tudo começa, quais as suas ideias para creches e educação básica? As creches precisam funcionar em horário estendido. Elas precisam funcionar das 7 da manhã até as 7 da noite para que os pais possam trabalhar e ter também a segurança e saber que os filhos estão sendo acolhidos com amor e carinho. Então, os funcionários das creches precisam trabalhar em meio período, de 6 horas, então das 7 da manhã à 1 da tarde, da 1 até às 7. Isso é muito importante e também com uma estrutura adequada. Então, vamos construir creches que acolham realmente essas crianças de maneira satisfatória e alegre para as crianças. Sim.
Realmente. Bom, com 20 mil pessoas vivendo na linha da pobreza em Itapetininga, esse dado está, acho que, no seu plano de governo, não é? Quais políticas serão adotadas para a erradicação da pobreza e da fome na cidade, candidata? Nós acreditamos que é inaceitável que numa cidade como Itapetininga, produtora de alimentos, a gente tenha pessoas com fome, em situação de insegurança alimentar. Então, nós vamos ter um programa de aquisição de alimentos, um banco de alimentação também, um restaurante comunitário, um restaurante popular, para que as pessoas tenham a oportunidade de se alimentar diariamente, exerçam o seu direito, né, de uma boa alimentação e, com isso, também de uma boa saúde. A saúde, ela começa pela alimentação, então centros de nutrição, de bancos de alimentos. Com relação à moradia também, vamos fazer grandes mutirões importantes para que as pessoas tenham, oferecer áreas da cidade em que existem terrenos da prefeitura, em que a gente possa construir casas para as pessoas em situação de moradia inadequada ou até mesmo sem moradia. Então, vamos fazer um grande estudo para que isso aconteça e as pessoas sejam atendidas, levando à erradicação da pobreza. Muito bem. O seu plano de segurança inclui um levantamento detalhado das estatísticas de ocorrências. Como é que a senhora pretende integrar esses dados, os dados coletados, para criar um plano de segurança eficaz? Sempre o diálogo. A prefeitura ela precisa estar sempre integrada com todas as secretarias e com a sociedade civil, com as polícias. Nós temos uma boa polícia, uma guarda civil municipal, polícia militar, polícia civil, para que elas estejam sempre em diálogo e que o serviço de inteligência seja realizado de acordo com os dados coletados. Então, iluminação pública é muito importante, bases da guarda municipal e da polícia militar também espalhadas pela cidade e fortalecer os bairros também, as associações de bairro. O bairro que tem uma associação forte, ele é mais seguro. Trabalhar para que as bases militares, as bases da polícia tenham um contato direto com os moradores também. Isso também fortalece a nossa segurança. Candidata, em relação ao incentivo a pequenas e médias empresas, como é que a senhora pretende atrair parcerias? A senhora apoia, por exemplo, a integração e a inovação de empresas locais? Isso é fundamental. Muito obrigada pela pergunta, que isso é uma das bases, né? A gente gosta dessa expressão da tripla hélice. A academia, seja as faculdades, os centros de pesquisa, o setor público, a prefeitura e o setor privado integrados em parcerias para trazer soluções para a cidade. Por exemplo, a FATEC de Itapetininga, ela tem um curso de agronegócio muito importante. Então, os empresários do agronegócio podem se beneficiar de pesquisas realizadas dentro da FATEC. Então, muitas vezes o aluno está realizando suas pesquisas, o seu trabalho, e tem um pouco de dificuldade de situar com dados, situar na realidade, encontrar dados para trabalhar. Então, quando a gente cria esses canais de comunicação, isso fortalece muito as oportunidades, tanto para quem está estudando, quanto para as empresas e para a prefeitura mesmo, que a gente resolve problemas de toda a cidade. O curso de agronegócio, o curso de comércio exterior, porque quantas coisas vêm do exterior, quantas coisas nós podemos oferecer para o exterior, serviços inclusive, então existir uma cooperação nesse sentido. Nós já temos umas parcerias importantes com o SEBRAE. Então, o SEBRAE consegue fazer áreas de cursos de estímulo ao turismo, por exemplo, muito integrados na área do ciclismo. Tem um projeto muito interessante, como a exemplo do projeto Lagamar, que é um projeto que identifica diferentes pessoas envolvidas com o ciclismo. Por exemplo, aqueles que arrumam bicicleta, que podem oferecer refeições na rota ou pousada para as pessoas. Então, um ciclista de qualquer lugar do Brasil, sem conhecer Itapetininga, poderia vir utilizando essa rede criada por uma parceria entre SEBRAE, Prefeitura e os interessados no ciclismo, né, e as diferentes empresas. Então, esse tipo de parceria sempre buscando a integração, né, entre as secretarias da Prefeitura, entre as empresas e principalmente o setor de pesquisa e desenvolvimento, as faculdades, né? Isso é muito importante para nós. Muito bem, estamos conversando com Paula Granato, que é candidata a prefeita por Itapetininga pelo PV. A senhora vai apoiar o departamento especializado em projetos para captação de fundos. Como é que isso pode funcionar? Esse pedaço é fundamental para que a gente consiga
criar os projetos com eficiência, né? Porque muitas vezes a pessoa escuta a palavra projeto e acha que aquilo não é uma proposta, é uma ideia. Não, um projeto ele tem um objetivo claro, um tempo definido para ele ser alcançado, ele tem equipes que vão trabalhar dentro de um ciclo desse projeto para que ele seja realizado. Então, nós temos, dentro do governo estadual, governo federal e internacionalmente, grande quantidade de dinheiro disponível, de fundos disponíveis para diferentes áreas. Por exemplo, a área do meio ambiente. Nós temos uma série de fundos disponíveis que podem ser captados por editais, mas muitas vezes não existe projeto para captar esses fundos. Então, como que isso precisa ser operacionalizado, né? Nas secretarias, ter uma pessoa especializada em identificar os editais para cada necessidade das diferentes secretarias e ela enviar isso para o setor de projetos. No setor de projetos, a gente tem uma pessoa que entende como ler os editais e como colocar em prática, porque normalmente é uma documentação bastante complicada, então a gente coloca essa documentação em prática, desenha os indicadores, ou seja, como é que nós sabemos que esse projeto vai ser alcançado, como que a gente acompanha os resultados disso e, finalmente, a prestação de contas. Com um setor de projetos forte, com pessoas concursadas, pessoas que conhecem a realidade dos projetos nacionais e internacionais, a gente consegue alavancar o dinheiro da prefeitura, né? A gente consegue pensar a respeito de como fazer, né? Não só pensar, mas operacionalizar de maneira eficiente todo esse sistema que vai colocar Itapetininga em um trilho que é de longo prazo. Que não é alguém que, se tem funcionários concursados e capacitados, isso não vai acabar na próxima gestão. Isso fica, né, para futuro. Sim. Isso é a nossa preocupação também. A senhora falou sobre a participação da população. É por aplicativo também? Vai ser isso? Também isso. A gente tem existe o projeto, né, a lei do orçamento participativo, então reforçar o orçamento participativo. Existe um aplicativo, porque muitas vezes falta informação dentro do site da prefeitura. Quais são os dados para a gente conhecer melhor a nossa cidade? Então, o aplicativo ele seria um diálogo direto com o cidadão seria estimulado a trabalhar, a refletir sobre a sua cidade. O que eu me orgulho da minha cidade? O que eu gosto? Vamos colocar um parque nesse bairro. Como é que a gente traz os moradores para opinarem sobre esse parque? Porque a partir disso, a pessoa sente que é dela. Não é simplesmente um prefeito que decidiu que vai chegar e pronto, está resolvido esse parque. Não, os gestores eles vão e vêm, mas as pessoas é que precisam cuidar, né, do seu espaço e do seu lugar. Então, sim, um aplicativo em que o cidadão entra, define, pode fazer todo tipo de reclamações, de ideias, de sugestões. Isso vai para o site da prefeitura, então ele pode ver como é que a proposta dele ou a ideia está sendo colocada no site e como a prefeitura está tratando disso. Então, quanto mais pessoas interagirem, essa é a ideia da participação democrática, quanto mais pessoas interagirem, mais direcionamento vai ser colocado para essa ideia, para esse assunto específico, né? Então, de forma que as ações da prefeitura, essa é a grande inovação, as ações da prefeitura vão ser direcionadas de acordo com essa visão do cidadão. Estamos caminhando para o final da sabatina. Antes, me conte ou nos conte como é que foi a construção da sua campanha ou da sua aliança partidária junto com as coligações. Certo, a nossa coligação, que chama Presente para o Futuro, né? A ideia de estarmos presentes no hoje, buscando qualidade de vida para todos, para criar um futuro brilhante, vem da Federação, então, Brasil da Esperança, né? Com o Partido Verde, o Partido dos Trabalhadores e o PCdoB, né? Que integrados, então, foram também buscar a parceria do PSOL e da Rede. Então, os diretores... E é a primeira vez que isso acontece em muito tempo lá em Itapetininga, essa aliança, né? Então, é acreditar que a gente pode realmente inovar. É muito interessante os vereadores participando também com essa visão de vamos fazer uma política diferente, vamos fazer uma política inovadora que traga as pessoas realmente para o centro das decisões. Então, foi uma construção muito interessante. A senhora tem 1 minuto e 30 para a sua consideração final. Pode conversar com o eleitor, pode deixar a sua mensagem. Muito obrigada. Então, Itapetiningana, você mãe de família que precisa desse apoio,
da prefeitura, da cidade. Você pode participar diariamente. O poder de decidir o que acontece na sua cidade é seu. E pela primeira vez alguém está oferecendo para você essa participação em conjunto, essa construção da política diária. Política não é só ir um dia lá e votar, política é todos os dias, como é que a gente cria uma rede realmente de solidariedade, né? Uma cidade que é integrada para todas as áreas, para que todas as áreas se fortaleçam. Então você pense em votar no dia 6 de outubro, pense no número 43, pense no Partido Verde, pense num sistema ecológico integrado. Itapetininga precisa de um grande plano de arborização, Itapetininga precisa de uma usina de lixo, um biodigestor, e nós vamos trabalhar para que isso aconteça com qualidade de vida. Vamos acabar com a pobreza em Itapetininga, vamos criar dignidade na moradia. Isso é muito importante para todos nós e você tem a chance de estar no centro das decisões. Muito obrigada. Terminando ali o relógio, vamos deixar só zerar e, enfim, e agradecer a sua participação. Muito obrigada pelo convite. Olha lá, zerou muito o relógio. Importante. Essa foi a sabatina com a candidata a prefeita de Itapetininga, a professora Paula Granato, do PV. Obrigado.